Mais uma vez eu lhe dou as boas-vindas a você que está conosco aqui neste quinto encontro da série Evangelho Renovação Cultural. Louvo muito a Deus por renovar esta oportunidade de estarmos aqui unidos em torno da palavra viva, da palavra eterna. E eu quero começar esta quinta aula da mesma maneira como temos começado todas as outras, lendo os textos-chave do nosso curso. Nesse próximo slide, então, você pode acompanhar comigo Isaías 61, 3 e 4. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas. No próximo slide, vamos ao Novo Testamento e em Mateus capítulo 5, versículos 15 a 16, encontramos o outro versículo-chave desses nossos encontros. Jesus dizendo aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Então, brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e, com isso, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Na sequência, agora, no próximo slide, nós estamos recordando quais são os 6 tópicos que compõem o nosso curso. Nas últimas aulas, nós tratamos da parte 1, a gênese da cultura, conforme o relato do livro de Gênesis, e entramos também na parte 2, quando passamos a estudar como que a queda, como que o pecado trouxe seus efeitos na cultura. No último encontro, próximo slide, nós estudamos o significado da queda e os efeitos da queda no mandato cultural. Vimos que a queda trouxe sobre a criação e sobre a cultura 2 lados, um lado sombrio e um lado luminoso. O lado luminoso que fez parte da criação original, está preservado, em parte, e a cultura, a nossa cultura, a cultura humana, preserva um lado luminoso. Mas a queda trouxe também o lado sombrio. E nesse nosso encontro de hoje, eu quero explorar com vocês esses 2 lados. Inicialmente, próximo slide, vamos tratar de qual é esse lado luminoso, como que nós vemos esse lado luminoso da cultura nas Escrituras. Selecionei 3 textos que eu recomendo que você leia: Isaías 28, Romanos 13, 1 Timóteo 2. Leia, estude esses textos e acompanhe esta explicação que eu passo a dar. O lado luminoso da cultura, próximo slide, ele se revela na Bíblia, ou ele é apresentado na Bíblia, em diversas passagens. Eu escolhi aqui uma delas, Isaías capítulo 28, versículos 23 a 29, porque é uma passagem bem interessante que traz como que a tecnologia, basicamente a tecnologia na agricultura, como essa tecnologia, ela traz em si um lado luminoso. O texto de Isaías diz, me acompanhe aqui: ouçam o que vou dizer, escutem e prestem muito atenção. Acaso o agricultor vive arando a terra sem nunca semear? Ele fica o tempo todo preparando o solo sem nunca plantar? Por fim, não lança as sementes do endro, do cominho, do trigo, da cevada, do trigo candeal, cada uma de maneira apropriada, cada uma em seu devido lugar? Acompanhou? Isto aqui é uma aula de agricultura.
E o que o autor, o que o profeta está dizendo é que o agricultor sabe exatamente o que fazer porque Deus lhe deu entendimento. Perceba como o próprio Deus, o Criador, o Senhor, soberano, exaltado, sábio, todo-poderoso, ele está presente nas manifestações culturais. Isaías diz que é ele que ensina, é ele que dá entendimento para a boa e eficaz agricultura. Quando, no slide seguinte, nós vamos no versículo 29 desse mesmo capítulo 28, depois de Isaías apresentar mais alguns exemplos de como que a boa agricultura é executada, ele completa o texto dizendo: o Senhor dos Exércitos é excelente mestre e dá grande sabedoria ao agricultor. Portanto, que nós vejamos, que nós aprendamos a ver no nosso dia a dia como que diversas manifestações de tecnologia, que como já vimos, tecnologia é uma das manifestações culturais. Como essas manifestações tecnológicas, muitas vezes, estão evidenciando, estão proclamando como que, por detrás de tudo aquilo, o Senhor dos Exércitos está presente como excelente mestre, dando grande sabedoria aos que cultivam, aos que fazem a cultura empregando uma tecnologia. Se nós formos agora, próximo slide, a um outro trecho, agora no livro de Êxodo, um trecho também que eu recomendo que você leia todos esses versículos. O contexto é o seguinte: Deus, vejam, o próprio Deus está escalando, está com o design, está com a planta, tem um projeto mapeado para a construção da sua habitação entre o povo de Israel, o tabernáculo. E na descrição aqui de Êxodo 31, como que Deus, esse grande project manager, como ele estabelece tudo o que precisa acontecer para que o tabernáculo seja erguido. E ao fazer isso, o livro de Êxodo reconhece que é Deus que está por detrás acompanhe comigo, da habilidade de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Diz o texto que Deus encheu Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, com o seu próprio espírito, para que ele atuasse com essa tecnologia para a construção do tabernáculo, evidenciando o lado luminoso da cultura. Na sequência, o livro de Êxodo agora fala de um outro homem, não mais Bezalel, agora fala de Aholiabe, e o Deus escolhendo Aholiabe para trabalhar, dando a ele habilidade e a todos os outros homens hábeis para executarem tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Então, o lado luminoso da cultura está presente hoje e na tecnologia, no cultivo, nos diversos tipos de lavoura, nas diversas manifestações de artesanato, nas construções, na engenharia, na cultura. Temos esse lado luminoso e as Escrituras mostram isso com muita clareza. Um outro aspecto de cultura, nós já vimos que expressões políticas, sistemas políticos, formas de governar, de exercer poder, isso também é cultura. E quando nós vamos ao Novo Testamento, por exemplo, próximo slide, os textos de Romanos 13, 1 a 3, 1 Timóteo 2, 1 a 3, o que nós encontramos? Paulo ensinando que
Deus, o próprio Deus, é que está por detrás da liderança política sábia. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades foram instituídas por ele para quê? Para a promoção do bem, para estimular que seja feito o bem, para punir o mal e para promover o bem. E esta é a boa política. Esta é a política expressando o lado luminoso da cultura. Temos um outro aspecto também que nós podemos trazer aqui. A literatura. Literatura é outra forma de expressão cultural. E, neste caso, a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, eles evidenciam em si, eles manifestam em si, sim, que é possível que a cultura seja experimentada com um lado luminoso. Deus escolheu, o próprio Deus escolheu transmitir a sua palavra, a palavra de Deus, aproveitando a literatura existente entre os povos da época, para que a revelação de Deus fosse apresentada. Ou seja, Deus usou produtos culturais existentes em diversas épocas, em diversos lugares, para que a Bíblia fosse produzida, para que a palavra dele fosse registrada e chegasse até nós. A literatura também traz um potencial de transmitir um lado luminoso da cultura. Um teólogo, G. Wright, nesse próximo slide você pode acompanhar um texto dele quando ele reconhece, veja, algumas poesias israelitas foram apreendidas diretamente, usando um formato da literatura cananita, incluindo métrica e estrutura retórica repetitiva. Deus não jogou fora, Deus não desprezou a cultura existente na forma de produção literária. Ele aproveita isso, o que é mais uma evidência de que a cultura tem um lado luminoso. Para completar essa nossa conversa sobre o lado luminoso da cultura, eu quero apresentar para você uma poesia, um texto produzido aqui no Brasil. Chama-se Juízo Final e você pode ver neste próximo slide. O texto diz: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Belíssimo texto, certo? E bastante consistente com o que nós entendemos da história da salvação e da presença de um juízo. Agora, se você procurar e encontrar os autores desse texto, você não vai encontrar nenhum poeta considerado cristão. Esse texto é de ninguém menos que Nelson Cavaquinho e Elcio Soares. E foi cantado, fez muito sucesso 30 anos atrás, na voz de Clara Nunes e de outras cantoras. Percebe como que o lado luminoso, a percepção, a compreensão e a expectativa de um juízo final, isso faz parte da verdade de Deus. Isso é luminoso. Como que isso está presente na cultura, mesmo que aqueles que produzem essa cultura não tenham sequer a consciência de o quanto essas pessoas estão ligadas no que a verdade bíblica está afirmando. A cultura tem um lado luminoso. As Escrituras mostram isso com muita clareza. Mas, próximo slide, aprendemos que a entrada do pecado na experiência humana trouxe um lado sombrio sobre a cultura.
a cultura passa a ter essa outra face, esse outro lado. Um lado sombrio ligado ao pecado, ligado à morte, ligado ao mal. Trouxe aqui, e você pode ver isso nesse slide que está projetado, vários textos, João capítulo 5, João capítulo 12, Gênesis 4, Gênesis 11, para nós estudarmos aqui nesta visão panorâmica sobre o lado sombrio da cultura. Acompanhe comigo, lembrando antes de mais nada que, conforme nós já vimos também, cultura é algo que envolve o ser humano por inteiro. E o ser humano, ele é espírito, alma e corpo. Portanto, cultura está sempre ligada à espiritualidade do ser humano. Você sempre pode procurar aspectos espirituais em manifestações culturais, porque cultura é a expressão do ser humano como um todo. E um ser humano como um todo é espírito, alma e corpo. Nós vimos, quando estudamos a queda, Gênesis 3, próximo slide, que a queda, a entrada do pecado, essencialmente, foi uma opção, foi uma escolha nossa por buscar autonomia, buscar independência do Criador e definir bem e mal por conta própria. Nós viramos as costas para Deus, deixando de aceitá-lo como a fonte da nossa vida, a fonte de tudo que cerca a nossa existência e como sendo realmente aquele que define o que é bem e o que é mal. Nós quisemos ocupar o lugar de Deus e, com isso, afastamo-nos do doador da vida e abraçamos o projeto da morte. Como já foi comentado também, e isso está aqui nesse próximo slide, quando fizemos isso, nós passamos a carregar um vazio profundo. Por quê? Porque viramos as costas para a fonte da vida, mas passamos a carregar demandas, fome e sede por realidades que só Ele pode suprir. Eternidade, plena aceitação, pertencimento, produção de sentido para a vida, sermos declarados justos, tudo isso, só no nosso espírito é que podemos ser efetivamente satisfeitos. Por quê? Porque isso, quem produz, a fonte disso tudo, é o Deus eterno. Logo, quando nós viramos as costas para Ele, nós passamos a ser pessoas e sociedades carentes, carregando essa fome e essa sede. Como podemos ver no próximo slide, somos um poço de necessidades, carências, desejos, tentando produzir sentido na nossa existência, e a cultura, portanto, passa a servir como uma expressão de tudo isso. A cultura não fica à parte dessa nossa fome, dessa nossa sede, desses nossos desejos, dessas nossas carências. Pelo contrário, a cultura, ela está completamente embebida, encharcada de tudo isso. E como na nossa jornada, dando lugar ao pecado, abraçando a morte, nós carregamos essas carências, esses desejos. A cultura que nós produzimos, em grande parte, é marcada por esse lado sombrio, que manifesta a busca dessa autonomia, dessa independência de Deus, a busca de afirmar o que é bom e mal por conta própria, mas tudo carregado de um profundo vazio. Eu quero, então, chamar a sua atenção para esse fato da importância de nós olharmos, e é isso que nós estamos buscando aqui, desenvolvermos uma percepção de olharmos a cultura com essas manifestações do seu lado sombrio, mas antes de mais nada, partindo da onde? Partindo da espiritualidade.
partindo dessas carências mais profundas. Quando nós vamos, próximo slide, há uma cena que o Evangelho de João narra, Jesus se encontrando com líderes religiosos da época, líderes israelitas religiosos. É muito interessante nós acompanharmos que nesses encontros Jesus põe o dedo na ferida, detecta. O que Jesus diz é que por detrás daquela cultura religiosa, lembre-se, já vimos isso também, religião traz manifestações ou é portadora de manifestações culturais, assim como tecnologias, assim como sistemas políticos, sistemas religiosos também são manifestações culturais. E o que Jesus apresenta aqui em João, capítulo 5, versículos 41, 42, 44, Jesus apresenta um quadro de pessoas imersas, profundamente comprometidas com uma cultura religiosa, mas com uma cultura que era usada para dar vazão aos anseios espirituais daquelas pessoas, mas que as deixavam completamente sedentas e famintas. Vejam o que Jesus diz: eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Essa palavra glória, ela é usada muitas vezes, e aqui é uma delas, para descrever justamente esse pacote de realidades ligadas à presença de Deus, à existência de Deus. Um pacote gerado e provido somente pelo próprio Deus. Os líderes religiosos, no fundo, eram carentes e famintos de glória. E onde que eles buscavam essa glória? Numa cultura que propiciava ritos, tradições, de tal maneira que um elogiava, um glorificava, um batia palmas, um aplaudia o outro, e entre eles ficavam se autoglorificando. Jesus então vem e diz: eu estou aqui para mostrar para vocês uma outra realidade, um outro caminho. No capítulo 12, ainda de João, versículos 42 e 43, no entanto, próximo slide, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa realidade de pessoas buscando a glória dos homens, buscando a satisfação dos seus desejos espirituais mais profundos e usando a cultura para isso. Mas nós vamos dar alguns passos para trás agora e vamos ao livro de Gênesis. Vamos encontrar ali Caim como parte desse mesmo processo, Caim e seus descendentes, de uma produção cultural para satisfazer os desejos espirituais à parte de Deus. É o lado sombrio da cultura em ação. O texto que você pode ver no slide aí, Gênesis 4, 16, 17, diz que Caim se retirou da presença do Senhor, habitou na terra de Nod, a leste do Éden, e edificou uma cidade. Essa cidade passou a produzir cultura. E se nós formos para um comentarista como, por exemplo, Derek Kidner, ele reconhece que nessa narrativa de Gênesis, essa cidade que Caim e seus descendentes constituem para produzir cultura, ela desenvolve uma sociedade a partir da qual há um conjunto de artes e ofícios que serão bênção para a humanidade. Sim, música, criação de gado, fabricação de instrumentos de bronze e ferro. Acompanhe aqui no texto, Gênesis 4, versículos 21 a 22, nesse próximo slide. Sim, os descendentes de Caim estão constituindo aquela cidade e
começando uma série de manifestações culturais que são manifestações culturais com o lado luminoso da cultura. Graças a Deus por aqueles que desenvolveram a criação de gado, graças a Deus por aqueles que desenvolveram as artes musicais, graças a Deus pelos artífices de bronze e de ferro. Mas Derek Kidner continua. Essa sociedade, essa cidade constituída por Caim, também foi acompanhada de abusos que serão uma verdadeira maldição para a cidade, retratados nas práticas familiares e nos surtos megalomaníacos de Lameque. Sim, Lameque, um dos descendentes de Caim. Próximo slide, Gênesis 4, 23, 24. Aparece aqui como sendo o representante de uma outra cultura que conviveu com aquela cultura dos artífices, dos criadores de gado, dos tocadores de instrumento. É a cultura daqueles que passaram a agir e a tratar o próximo para se glorificar, para se orgulhar. Lameque diz: matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Sim, como o Derek Kidner diz, esses surtos megalomaníacos de Lameque são uma boa representação do que vai acontecer a partir de então naquela cidade de Caim, propagando o lado sombrio da cultura. Nós veremos um pouco mais sobre esse lado sombrio da cultura em nosso próximo encontro. No encontro de hoje, então, nós vimos os seguintes tópicos. Como que a queda trouxe 2 efeitos sobre a cultura. Um efeito luminoso e um efeito sombrio. Vimos alguns dos textos bíblicos que falam desse lado luminoso da cultura. E começamos a ver como que a Bíblia descreve o surgimento desse lado sombrio da cultura, que é o assunto com o qual começaremos o nosso próximo encontro. Desejo que você fique na companhia da graça do Senhor Deus e até a próxima.